Olá, meu nome é Aline Scarlatelli, eu sou neurologista, médica do sono e hoje a gente vai falar sobre insônia. Doutora, por que atualmente tantas pessoas têm dificuldades para dormir? Hoje, a insônia é um dos principais distúrbios do sono que a gente encontra na prática clínica. Acredito que hoje nós temos um estilo de vida que favorece ou acaba provocando insônia em muitos pacientes que já têm a predisposição a ter insônia. E esses hábitos, eles são hábitos envolvidos com muita estimulação, então o tempo todo nós estamos sendo estimulados por telas, por informações, por excesso de informações, excesso de trabalho, excesso de demandas de vida. Associado a isso, às vezes um estilo de vida mais sedentário, com menos exposição à luz natural, menos atividade física. Então eu acredito que hoje a insônia seja uma questão tão frequente por conta de alguns hábitos que nós fomos adquirindo ao longo do tempo. Como a gente pode definir então insônia? A insônia, ela é a dificuldade que pode ser tanto para iniciar o sono, quanto para manter o sono, quanto um despertar precoce. Mas esse sintoma, eles têm que estar associado à repercussão diurna. Então, a pessoa tem que ter essa dificuldade para iniciar, para manter ou acordar antes do horário previsto, associado a uma queixa de sonolência diurna, ou de cansaço diurno, ou de sono não restaurador, ou de alteração de humor, alteração de memória. Quer dizer, tem que ter a dificuldade em relação ao sono somado a uma repercussão durante o dia. Em tempos passados, em épocas passadas, as pessoas tinham essa ideia que dormir é perda de tempo. Mas atualmente sabemos que a não dormir com qualidade pode provocar uma série de fatores. Então, que prejuízos à saúde não dormir bem pode causar? Exatamente. Até durante muito tempo, o sono era visto como uma perda de tempo, em que você não só não produzia nada, como não consumia nada. Então, era tido como, para que dormir? A gente escutava frases, deixa que eu vou dormir quando eu morrer, que aí eu vou descansar. Mas hoje a gente sabe que não, que dormir é essencial e dormir é um hábito que nós carregamos ao longo de toda a nossa vida e ele deve ser a prioridade, uma das prioridades dentro da nossa rotina. Porque a gente sabe que dormir pouco, dormir menos do que biologicamente cada um tem a sua necessidade, acaba levando a consequências na saúde, como aumento do risco de doenças cardíacas, então hipertensão, infarto, parece que aumenta também o risco de demência. E as pessoas que dormem menos, que dormem pouco, elas têm uma mortalidade mais cedo do que aquelas pessoas que mantêm ao longo da vida um hábito regular de sono. Então, dormir não é perda de tempo, dormir é ganho de vida, é ganho de produtividade. Quando você dorme bem, você produz melhor, você consegue viver melhor e consegue também diminuir o risco de algumas doenças. Ao longo da vida de uma pessoa, os padrões de sono mudam? Sim, e é importante que a gente reconheça que esse padrão ele varia ao longo da vida. Se a gente olhar um recém-nascido, ele passa praticamente quase todo o tempo num dia de 24 horas dormindo, alguns períodos acordado. E o idoso, ele tem um sono que tende a ser um sono fragmentado. Então, para cada faixa etária, há uma necessidade média de horas de sono. E então a gente sabe que uma criança, um adolescente vai precisar de mais horas de sono em 24 horas, de preferência um sono noturno, do que um idoso ou um adulto. E entender isso é importante para a gente saber que a gente vai dormir de formas diferentes ao longo da nossa vida. O importante é que a gente sempre tenha um sono de qualidade. Uma das funções do sono, dentre várias outras, é preparar a gente para o dia. Então a gente precisa de acordar descansado depois de uma noite de sono, sendo capaz de produzir e de manter o tempo todo de vigília, atento, com bem-estar e conseguindo fazer as coisas que a gente propõe fazer ao longo do dia. As pessoas que procuram tratamento para insônia, que tipos de tratamentos são indicados? O primeiro passo é fazer o diagnóstico correto. A insônia, ela é uma miscelânea. A gente vai encontrar insônia em muitos casos, em pessoas que realmente têm uma dificuldade intrínseca, ou quer dizer, natural para dormir. Então, tem pessoas que realmente têm muita dificuldade sem que haja nenhum problema de saúde ou psiquiátrico por trás disso. Nós sabemos que a insônia ela pode ser um sintoma
de um contexto, por exemplo, de quadros depressivos ou ansiosos. E a gente sabe que a insônia também pode ser desencadeada por algumas doenças, por exemplo, as pessoas que têm dificuldade para manter o sono porque sentem falta de ar ou têm dor na coluna. Então, o primeiro passo é fazer o diagnóstico correto. Qual é o tipo de insônia que o paciente tem? Há quanto tempo essa insônia vem acontecendo? E quais são as medicações ou quais são as doenças que o paciente tem? E a partir daí a gente vai determinar o tratamento. O tratamento da insônia ela não é somente com medicação. Alguns casos é indicado o uso da medicação e para cada caso a gente tem uma medicação que pode ser melhor indicada, mas existe também um outro tratamento, que é um tratamento que muitos desconhecem e que a gente tem uma oportunidade muito grande de fazer esse tratamento que realmente funciona muito, que é a terapia cognitivo e comportamental para insônia. Então é muito importante que a gente saiba que o uso da medicação ela é indicado em alguns casos, mas não é o único tratamento que nós temos para tratar a insônia. Mas o primeiro passo é fazer o diagnóstico correto e a partir daí traçar o tratamento. E quando a pessoa deve procurar então um especialista para verificar a qualidade do seu sono? Eu acho que o primeiro passo é como que você acorda. Qual é a sensação que você tem ao acordar? O seu sono é um sono restaurador? Você acorda com a sensação de que está descansado? Você consegue cumprir o seu dia acordado, alerta, atento? Como que está sendo esse sono durante a noite? Quantas horas você está dormindo? Eu acho que essas perguntas podem ser umas perguntas iniciais para motivar a busca por um especialista em sono. Mas além disso, outros sinais e sintomas que são importantes é a ocorrência de roncos, de movimentos anormais, movimentos atípicos durante o sono. Episódios de sonambulismo também devem ser investigados. Então, por fim, eu acho que sempre quando houver dúvidas em relação ao sono, se o movimento, o comportamento durante o sono é normal ou anormal, ou se mesmo que eu durma eu ainda assim acordo cansado, ou eu estou tendo noites com dificuldade para iniciar o sono, para manter o sono, ou acordando muito cedo antes que meu sono realmente esteja completo, deve procurar atendimento para fazer o diagnóstico correto e o tratamento, porque nós temos disponíveis vários tratamentos.